Você promete não rir da minha pergunta? De forma alguma. O grau existiu, foi um mito. O que é o grau? Assim, fala para o grande público. Tá. Olha, você tem aí uns bons minutinhos para me ouvir? Tem, bastante. Então tá legal. Maravilha. Veja, o Santo Grau, na verdade, ele é um condensador aí medieval de diversas tradições, sobretudo pré-cristãs, inclusive. Ele foi cristianizado, foi clericalizado, mas veja, ao contrário do que muitos pensam, ele não nasce como o cálice da última ceia. Isso é uma ressignificação cristã pela qual ele passa, sobretudo nos códices clássicos, né, da matéria da Bretanha, entre os séculos XII e XIII, mas ele já foi antes. A cornucópia celta da fartura, ou seja, prefigurada aí na ideia de caldeirões mágicos, ou de renascimento, ou de fartura de alimentos e de planificação de desejos de guerreiros. E veja, existe hoje, nós começamos a estudar isso com um pouco mais de afinco, Demerval, existiu também uma tradição dos alanos, que são indo-europeus da região que hoje seria o Irã, que vem ter ao Ocidente, né, em duas ocasiões que eu posso citar brevemente. Em 175, né, eles são derrotados militarmente pelo imperador Marco Aurélio, e eles passam a integrar em parte o exército romano que vai para a província da Bretanha. Por isso a associação de Artórios, né, de Arthur, com a Grã-Bretanha, num primeiro momento. E em 406, o imperador Honório, já no chamado Império do Ocidente, convoca populações alanas para se assentarem no território do norte da Itália, da Gália, seria a França hoje, muito amplamente, e nas Espanhas, né, na Diocese das Espanhas. Então nós temos essa herança alana também, com um tipo de cálice, de copa sagrada, que é a Nartamongai. O que seria isso? Ela escolhe qual dos clãs guerreiros deve protegê-la. E ela vai escolher o herói Batraz, que é justamente uma das figuras mito-poéticas, digamos assim, por trás dessa figura de Arthur. Mas veja, a cristianização disso no século XII, perceba que ela é tardia. Ora, no século XII, venceu essa interpretação de que o Santo Grau foi o cálice da última ceia e o cálice durante a crucificação, em que José de Arimateia recolhe o sangue do Cristo sendo supliciado. Né? E esse cálice seria levado pelo Iosefos, o filho dele, até a Britânia, a Grã-Bretanha, né, atual, e nisso teria se fundado aí o alicerce de uma futura querela da Igreja Católica Inglesa contra a Cúria por sua independência, vinculada a uma origem aí supostamente atribuída ao próprio Santo Grau em solo inglês. Então, ele é uma metáfora para tudo isso. Agora, veja só, se a dúvida dos nossos ouvintes é sobre a Maria Madalena, veja só, não, nas fontes medievais a Madalena não está associada ao Santo Grau. Essa é uma leitura, Demerval, muito contemporânea, né? Então você veja que o mito continua sendo alimentado e continua interagindo com outras significações sociais. Bacega, segura um pouquinho. Seguro. Você chegou a fazer, um estudo sobre a apropriação, se é que ela existe, da Igreja Católica em relação a toda essa mistificação. A Igreja Católica chegou a fazer isso ou ela manteve um distanciamento em relação ao grau? Olha, aí eu te digo até, não só como historiador, mas como religioso católico, né? Houve uma apropriação, sim, porque você perceba que a Eucaristia é celebrada com cálice. Né? Aquele cálice, em alguns documentos medievais, ele é associado à figura do grau. Teologicamente, no entanto, nunca se falou em Santo Grau. Mas do ponto de vista da cultura popular e até de uma cultura intermediária da qual clérigos também participaram, aí o Santo Grau é bastante soberano, sim.
Que interessante. Desculpa eu interromper a tua cronologia histórica. Deixa eu dar uma seccionada dela e voltar lá atrás. A Idade Média, o ponto de início dela está associado à queda do Império Romano Ocidental. Não é isso? É isso ou eu estou errado? Pode me corrigir. Veja só. Não, é que sobre isso existe toda uma contestação historiográfica já, porque Roma, na verdade, não chega propriamente a cair, né? Eu diria que ela é ressignificada. Que você veja, os medievais também se imaginavam Império Romano. Tanto que você veja, quando Carlos Magno, no Natal do ano 800, é coroado, ele é coroado imperador dos romanos. Ele não é coroado imperador dos francos. Então, na verdade, a queda de Roma é um mito historiográfico, né? Legal. Muito bom. Mas o que eu queria é te perguntar, claro. E obrigado por esse aprofundamento, era sobre o Santo Agostinho. Ele viveu ali por volta de quase o ano 400, morreu depois do ano 400, e algumas informações que eu tenho, ele conviveu ali justamente no período em que ele saiu daquela vida pregressa e começou a se tornar o santo que tanto se fala, e já estava convivendo com algumas transformações no Império Romano. Eu queria que você falasse por que você se interessa tanto pelo Santo Agostinho, como historiador e como religioso. Sim. Eu diria que é nas duas vertentes mesmo que Agostinho me traz um interesse fabuloso. Do ponto de vista, Demerval, de uma microhistória, como nós dizemos hoje, o que é uma microhistória? É enfocar, é um jogo de escalas, né? É enfocar o micro, por exemplo, a pessoa de Agostinho, para, a partir dos seus elementos de vida, hoje nós chamaríamos, né, depois do século XIX, de biografias históricas, a partir dessa biografia histórica, reconstituir o todo das relações sociais. E Agostinho é um microelemento aí do macro sem igual, me parece, por duas razões. Ele captou as tensões do seu tempo e as soluções do seu tempo, de modo que ele foi um testemunho muito articulado da cristianização do Império Romano. Porque, veja você, o tempo de Agostinho vai ser o tempo... ele vai nascer e vai produzir a sua obra tanto em retórica quanto em filosofia cristã, não sem ter passado antes pela leitura dos evangelhos gnósticos, pelo próprio... por diversas formas de dualismo que existiam na África pró-consular romana, né? O maniqueísmo. E aí uma questão interessante, o maniqueísmo é uma delas, exatamente. Ele teve um certo contato com o mitraísmo também, mas o maniqueísmo foi a que mais, por um tempo, o seduziu, né? Mas ele, sobretudo, é testemunha de uma transformação macro, que é a cristianização do Império Romano. Quando Constantino se converte ao cristianismo, imperador, em 312, e aparece para ele a visão, né, conforme se narrou nas crônicas e nós chamaríamos de biografias hoje, chamamos de vita, né, as vidas desses homens do poder, apareceria ou teria aparecido para ele uma cruz dizendo: com este signo ou neste signo tu vences. Ou seja, no símbolo cristão tu vences, era uma luta contra Maxêncio, né, que dividia com ele o poder na parte ocidental do Império. E Demerval, veja que interessante, ele se converte ao cristianismo em 312 e começa um processo que terá uma pedra de... Marcos, desculpe, ele nasceu exatamente em que ano? Agostinho vai nascer depois disso. Agostinho é de 354. E morreu em 400 e pouco? E 30, isso. Ele viveu, 350, 60, 70 anos ou um pouco mais, foi isso? Exatamente, uma vida longeva para os padrões de então, né? Uma vida longeva e, diga-se de passagem,
muito produtiva, eu diria para você, do ponto de vista filosófico. Eu falei um pouco das transformações, você pediu para falar também como religioso e como alguém interessado em filosofia, Mas né? deixa eu fazer um comentário antes, Ah, tá bom, rapidinho. claro. Ele foi longevo para os padrões da época, apesar de ter levado uma vida. Dizem que ele bebia muito e era mulherengo, né? É. Quer dizer que faz bem, então? Quer dizer que faz bem beber bastante? Olha, não, aí você me compromete, Demerval, porque vão falar, olha, o professor falou que pode beber, etc. E tal. Veja bem, para ele deu certo, né? Para a maioria de nós, acho que não dá muito, não. Marcos, eu estou brincando um pouquinho para dar uma quebrada aqui, Não, porque perfeito. o assunto é extremamente interessante, mas eu gosto Ele de é. dar uma leveza nele. Faz Legal. bem, faz muito bem. E do ponto de vista religioso? Sim. Agostinho me parece ser um itinerário de conversão religiosa apaixonante. Nas próprias confissões, eu sei que você até está lendo, né, Demerval, no momento, as confissões começam com uma frase que, para um cristão, eu acho que é inescapável do ponto de vista não só do interesse pela filosofia e teologia, e até é bom observar, essa separação entre as duas se dá no século XI e não antes disso. Então, Agostinho é filósofo e é teólogo num só movimento. A frase fizeste-nos para ti, né? O nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti, né? Eu penso que isso é apaixonante do ponto de vista de quem tem práticas espirituais e religiosas, né? De uma maneira quase inescapável. E há um elemento a mais. Como Agostinho percebe, capta e até define, em termos literais, o surgimento de uma categoria que, para nós, Demerval, parece tão natural, mas ela nem sempre existiu. A categoria do indivíduo. Veja o que ele diz no livro 10 das Confissões sobre a Memória, no parágrafo 33. Eu me tornei uma questão para mim mesmo. Porque, veja, o mundo antigo, como uma sociedade predominantemente, majoritariamente grupal, ela se organizava em clãs, né, nas gentes, as gentes romanas. Isso do ponto de vista da aristocracia senatorial. É claro que a plebe romana e as pessoas ali que sofriam o processo de escravização tinham outras formas de organização e outras formas até de sedição contra essa ordem. Mas do ponto de vista das representações do poder, essas sociedades eram grupais. Então, o que era a pessoa? A pessoa vem de persona, a máscara do teatro grego, né? Personare, para soar, para falar. E a persona era muito mais uma representação do clã do que um indivíduo considerado como tal. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas não tivessem sentimentos, não tivessem paixões, não tivessem medos. É claro que elas tinham tudo isso. Agora, socialmente não havia esse reconhecimento da categoria do indivíduo. Em Agostinho já começa esse processo a aparecer, quando eu me torno uma questão para mim mesmo. E aí eu sou obrigado a uma experiência, Demerval, que só pode ser particular, não pode ser grupal. Qual é? A experiência de pecar, me arrepender e me redimir com Deus. Isso só pode ser dado no indivíduo. Marcos, eu vou dar um ponto de corte aqui, assim, eu vou dar um tempinho Claro.